Oi pessoal de casa, hoje é a nossa aula mais importante, que é a aula 2. A gente até hoje vai ter convidados na aula, tem 307 pessoas eu acho hoje na aula, e a gente vai fazer aula que é fundamental. Quando a gente precisa entender português, português nasce de análise sintática. Então, legal da gente lembrar que a primeira coisa de uma frase, já começamos mal aqui, hein, Vini? A primeira coisa de uma frase sempre vai ser identificar o sujeito, porque sempre bate o pânico na hora da prova, né? A gente tá, mas para que lado que eu começo, né? Por onde que eu saio nisso? Sai pelo sujeito. É a primeira coisa de uma frase. Lembrando que esse sujeito, ele tem 3 possíveis perguntas. Ele pode ser que, ou quem é que, mais o verbo. A gente tem essa pergunta que pode nos ajudar já na largada. E eu insisto nessa pergunta porque provavelmente no dia da prova a gente vai se atrapalhar e o sujeito pode estar depois. O sujeito pode estar pós-posto. E aí às vezes a gente acha que ele é um complemento. Então faz a pergunta primeiro para o verbo e a outra pergunta é que, é, que, se mais o verbo. Porque este se, ele vai aparecer daqui a pouco para a gente pensar sobre tipos de sujeito e a gente vai ver que este se, ele tem uma coisa diferente nele. Então, quando aparecer o se, joga para dentro da pergunta de sujeito que a gente não se atrapalha. Legal. Então, vamos entender o que a gente está fazendo em análise sintática. A gente está fazendo isso aqui, ó. Em análise sintática, e aí eu preciso retomar uma ideia. Lembra que a análise sintática é o que o cara faz. Não é o que o cara é. O que o cara é foi a nossa aula 1, foi a nossa aula de morfologia. Em análise sintática eu estou falando do que o cara faz. Em análise sintática, o que ele faz, o sujeito é um dos termos essenciais da oração. Antes da gente seguir, vamos lembrar o que são alguns conceitos importantes. Primeiro conceito, o que é frase, o que é oração e o que é período. Ó, isso aqui é legal da gente dominar. Frase é qualquer coisa. Essa qualquer coisa vai ser com ou sem verbo. Então, frase é qualquer coisa que a gente comunique, que a gente entenda. Oração precisa de verbo. Então, quando alguém diz oi, é uma frase. Sim? Mas não é uma oração. Agora, quando eu digo assim, ó, estou bem, é uma frase, porque comunica, e é uma oração, porque tem verbo. Faz sentido? Não tem verbo, tem verbo. Oração, verbo. Frase, qualquer coisa. Podemos dizer que toda oração será uma frase, mas nem toda frase será uma oração. Faz sentido? Legal. O que é período? Período, a gente vai ter uma dupla aqui, ó, que é o período simples e o período composto. O que é um período simples? Um verbo. O que é um período composto? 2 ou mais verbos. Certo? Então, isso aqui é um período simples. Porque tem um verbo. Faz sentido? Legal. É comum da gente encontrar nas provas, as provas falando de orações, né? Ah, tanta, taranã, na oração. Porque o verbo é fundamental para a análise sintática. Vocês vão ver que, como é que a gente está descobrindo o sujeito da frase? Perguntando para o verbo. Então, isso é legal da gente se dar conta, que quando eu falo de análise sintática, basicamente o sonho da análise sintática é ter verbo. Porque é a partir dele que a gente descobre quem é o sujeito, qual é a transitividade, quais são os seus complementos. É a partir dele. Legal. E ele diz assim, ó. Geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação. Olha só. O sujeito é responsável por realizar, e aí a gente põe ativo, ou sofrer, passivo. Já ouviram falar do sujeito ativo e sujeito passivo, né? Isso é legal da gente saber, porque esse sujeito ativo e passivo,
muda um conceito de sujeito que a vida toda a gente estudou. Que o sujeito era o cara que fazia a ação. E não necessariamente, né? Ele é o cara que faz ou sofre a ação. Isso é ser sujeito passivo ou ativo. Ele é o termo com o qual o verbo concorda. Essa parte a gente podia sublinhar e colocar assim, ó. Ver aula 3. Que vai ser a aula de concordância verbal. Lá em concordância verbal, o começo da aula é: o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. A gente está falando de sujeito e verbo, que é a mesma lógica que a gente está aplicando aqui. Até aí, tudo bem? Legal. Existem 5 tipos de sujeito. Primeiro tipo deles, sujeito simples. Sujeito simples é o sujeito determinado que possui apenas um núcleo. O que é um núcleo? Esse núcleo, ele pode ser, a gente podia anotar assim, ó, que esse núcleo pode ser singular ou plural. Porque quando eu falo de um núcleo, às vezes a gente pensa, singular, e 2 ou mais núcleos, e a gente pensa plural. Não é um número, é um número de núcleos. O núcleo pode estar no singular ou no plural. Tá? Diretamente ligado ao verbo. Ou com o qual o verbo concorda, né? A gente não pode esquecer disso aqui, ó. Então, vamos pegar essa segunda frase, quando a gente diz assim: a revolta dos concurseiros foi com a banca organizadora. Pergunta para o verbo as clássicas perguntas. Que é que foi? Quem é que foi? E a resposta vai ser: a revolta dos concurseiros. Tudo isso é o sujeitinho da minha frase. De quem que eu estou falando? Eu estou falando de revolta ou eu estou falando de concurseiros? Estou falando de revolta. Então, vocês estão vendo que revolta está no singular? Ó, meu verbo. Verbo no singular também. Então, revolta está no singular, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Concordância verbal. É isso aqui. Eu estou falando de revolta. Porque dos concurseiros está caracterizando a revolta, né? Não é revolta dos políticos, revolta das pessoas, revolta da comunidade. É revolta dos concurseiros. Legal. Isso aqui tá tudo grudado. Tá todo mundo trabalhando para esse cara. É isso aqui. Agora, este é o sonho, né? Sujeito mais verbo. Mas olha o que acontece na frase de cima. Quando eu pergunto pro verbo. Pastavam. O cara mais acelerado no dia da prova, os inocentes na prova, eles fazem assim, ó. Pastavam o quê? Aí tu perde a prova, não é assim. Primeira coisa da frase, sujeitinho. Quem é que pastava? Só não gritem. Quem é que pastava? Lindos cavalos. Lindos cavalos. Lindos cavalos é o sujeitinho da minha frase. Eu falo dos lindos ou dos cavalos? Dos cavalos. Então, cavalos é o núcleo do meu sujeito. Tá vendo que esse núcleo tá no plural? Ó, o meu verbo tá no plural também. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Não importa se o sujeito está antes ou depois, porque isso também é uma confusão que a gente faz, né? No nosso sonho infantil, é o sujeito e depois o verbo. No dia da prova, não interessa. É o jeito que eu busco, não o jeito que ele está na frase, entenderam? Não é o jeito que ele está na frase, é o jeito que eu busco esse cara. Legal. Tudo bem isso aqui no primeiro momento? Então assim, ó, só para fazer o link com a aula 1. O pessoal não assistiu a aula 1, mas tem noção. O que eu falei na aula 1? Na aula 1 eu falava assim, ó. Isso aqui é um verbo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é uma preposição, um pronome, isso aqui é um substantivo. Isso era morfologia, era uma análise assim, ó, individual. Agora eu tô falando o que tudo isso faz para o verbo. Porque eu pergunto para o verbo, né? Então agora eu tô pensando função. Tudo isso tem a função de sujeito. Mas o que é isso? Um adjetivo e um substantivo. Entenderam a lógica? Agora me interessa a função dele, não quem ele é o que ele faz. Faz sentido, né? Muito legal. Bora lá então. Depois a gente tem ainda mais 2 frases ali pra gente pensar. Quando eu digo assim, existem graves problemas técnicos... Tananã. Olha só. Vamos destacar esse tipo de frase? Esse verbo existir e ocorrer, que a gente vai ver depois com o verbo haver, eles são 2 verbos que aparecem direto nas provas. Mas a gente tem que estar ligado que são verbos que têm sujeito. Quem é que existe? Graves problemas técnicos. É isso que existe. Tudo isso é um sujeitinho. Eu estou falando dos graves, dos técnicos ou dos problemas?
Problemas. Então, ó, meu verbo concorda com o núcleo do sujeito. Meu verbo concorda com o núcleo do sujeito. Frase de baixo. Foste alguma vez enganado por mim? E aí é que está um detalhe legal da gente pensar. Lembra do sujeito oculto que a gente estudou um dia no colégio? Ele pode ter vários nomes. O oculto é o que menos tem chance de cair em prova. Ele é chamado geralmente de sujeito simples, porque ele é simples, né? Tu está vendo quem é o sujeito. Ele pode ser chamado de sujeito desinencial. Por que desinencial? Porque esse fim do verbo aqui, ó, a gente chama de desinência. Então isso é uma desinência. Isso é o fim do verbo. E a gente pode chamar também de sujeito elíptico, que é uma coisa bizarra, que é porque ele está elíptico aqui, ó. Ele não aparece. Mas a desinência, o fim do verbo, diz quem ele é. Então, o foste, o sujeito é tu. Beleza? Sujeito simples, desinencial, oculto, elíptico, é tudo o mesmo cara. Legal isso? Vocês estão emocionados com essa matéria ou não? Uhum. Sujeito composto. É o sujeito determinado, ou seja, tem que ser determinado, que possui mais de um núcleo. Ou seja, mais de um vocábulo. Então, olha só. Ocorreram acidentes, assaltos e sequestros nesta comunidade. O inocente pergunta, ocorreram o quê, né? A gente que é concurseiro pergunta, o que é que ocorreu? E ele vai responder, acidentes, assaltos e sequestros. O que é mais importante, pessoal? Acidentes, assaltos ou sequestros? Não o que vocês já sofreram. O que é mais importante para o sujeito? Tudo é importante. A gente não pode escolher, eu gosto mais de assalto. Não, não é, né? Tudo é importante. Então, eu tenho um núcleo, 2, 3 núcleos. 3 núcleos ligados ao verbo, sujeito composto. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Quem são agravantes? Essa dupla. Sujeito. Quem que é mais importante? Os dois. Eu estou falando dos dois. E aí, olha que legal. Núcleo singular, né? Núcleo singular, verbo no plural, porque são 2. Faz sentido? Sim? Ah, porque o cara está no plural, então o verbo está no plural. Não, é pela quantidade de núcleos que ocorre essa concordância. Até aí é o basicão. Mas aí começa a nascer uma matéria mais elaborada, assim, para a gente pensar um pouco. E aí nasce o sujeito indeterminado. Olha só que legal. Esse sujeito indeterminado, ele vai funcionar assim, ó. Sujeito indeterminado. É quando não se quer ou não se pode identificar. É legal da gente perceber que às vezes eu não quero te dizer quem é o sujeito. E às vezes eu não consigo identificar claramente a quem é o predicado da oração. Aqui vai dar uma travada, ó. Vamos destacar o que é isso. Vamos ver se a gente consegue anotar aí em algum espaço. A vida é dividida assim, ó. Sujeito e predicado. Tudo bem? A vida é dividida assim, sujeito e predicado. Dentro do predicado, a gente pode ter um verbo, um complemento e uma coisa chamada de adjunta adverbial. Então percebe que o sujeito está aqui, ó. E todo o resto da frase se chama predicado. Quando a gente estuda a pontuação, lá em pontuação eu vou dizer para vocês assim, ó. Existe uma coisa chamada de ordem direta. Lá em pontuação eu vou te dizer isso. E essa ordem direta se faz com sujeito, verbo, complemento, adjunta adverbial. Tá vendo? Isso é uma estrutura, que é exatamente isso. Tira o sujeito, o que sobra é predicado. Para quem já está mais adiantado, cuidado para não se confundir com predicativo, né? Predicativo é do verbo de ligação. Predicado é o que não é sujeito. Então, por exemplo, vamos dar uma pensada aqui, ó. Vamos dar uma pensada aqui. Ó, o sujeito era isso. Isso é o sujeito. Isso tudo é o predicado. Faz sentido? Olha essa. Isso tudo é o sujeito. Quem é o predicado? Isso aqui.
Agora olha a frase de cima. Foste alguma vez enganado por mim. Quem é o predicado? Tudo. Porque o sujeito está subentendido. Então tudo que está ali se chama predicado. Legal. É isso aí. Então vamos traduzir. Não vamos se perder aí, ó. É quando não se quer ou não se pode identificar a quem o predicado, eu anotaria assim, ó. Não é o sujeito. Não é sujeito. Da oração, oração é verbo, se refere. Observe que há uma referência imprecisa ao sujeito. Caso contrário, teremos uma oração sem sujeito. Tá, isso aqui não importa. O que importa é, o predicado trabalha para esse sujeito. Essa é a moral do negócio. Só que eu posso ou não querer dizer quem é o sujeito. Vamos entender isso na vida. Aqui, ó. Primeiro detalhe. Existem dois casos, tá? A gente tem duas formas de indeterminar esse cara. Tem duas maneiras de identificar esse cara. Essas duas maneiras é assim, ó. Eu vou chamar, agora tem que se concentrar aqui, pessoal de casa. Eu vou chamar de caso A e caso B. Então memoriza isso, caso A e caso B. Quem é o caso A? Verbos na terceira pessoa do plural. E tu, legal, não sei nem quem é a primeira. Tá, vamos lembrar o que é isso. Olha só. Lembra que existe uma coisa chamada de pronome reto. Esses pronomes retos a gente divide assim, ó. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Isso eram os pronomes retos. E aí, a gramática diz assim, ó. Esses caras, eles vão fazer quem ele é. Ele é um pronome reto. O que ele faz? Sujeito. Entendeu a diferença? Vou traduzir. Isso aqui é morfologia, o que ele é. Isso aqui é análise sintática, é o que ele faz. Diz a gramática. Não se perde. A gramática diz assim, ó. Estes caras podem ter sujeito oculto. Vou botar oculto assim porque pode ser elíptico, desenencial, lembra daquela fase final ali? Então tá. But estes caras aqui, ó, esse cara, ele não pode ter sujeito oculto. Descarado. Eu vou botar entre aspas porque não é bem assim, tá? Mas é assim. Ele não pode ter o tal do sujeito oculto. Agora vamos entender por quê. Faz sentido se eu falar que essa é a primeira pessoa do singular, essa é a segunda e essa é a terceira. Isso é a primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural? Tá. Então diz a gramática assim, ó. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, a gente vai botar igual a eles, só que não, tá? É igual a eles, só que não. Porque se for eles é simples. Faz sentido, né? Então é igual a eles, só que não. E aí ele diz assim, ó, desde que, isso aqui é uma condição, né? Ó a condição. Desde que o sujeito não tenha sido identificado antes. Então olha só, por exemplo, vamos pensar como se fosse dia de prova. Quantas orações eu tenho nessa frase aqui? Eu tenho duas. Eu vou ter o dizem e o está falindo. Mas são dois. É que é uma locução verbal, né? As locuções verbais, lembra que loc são dois, né? Locução verbal é igual a um verbo. Então ela pode ser composta de 3, de 4 verbos. Se eles pertencem a uma locução, ele equivale a 1. Então eu tenho 2. Aí a gente memoriza uma frase que é uma frase bem legal, que a gente não esquece, que é uma frase assim, ó. Cada verbo no seu quadrado. O que significa cada verbo no seu quadrado? Apareceu um verbo, quem é o sujeito? Apareceu outro verbo, quem é o sujeito? Apareceu outro verbo, quem é o sujeito? Então vamos lá. Quem é que está falindo? Não é para levantar a mão, é na frase. Quem está falindo? Família. Família é um sujeito. Que tipo de sujeito é esse? Simples, porque eu só tenho um núcleo. Agora, quem é que dizem? E a gente fica louco para dizer eles.
Mas não é, porque eu não tenho referência antes. Então isso é um sujeito indeterminado. Se eu falar que o sujeito é eles, a gente errou a frase. Queria chamar a atenção, tá, mas eu não vejo isso nas provas. Isso cai em reescrita. Às vezes eles reescrevem a frase assim, ó. Dizem que a família está falindo. Reescrita. Eles comentam que a família está com crise financeira. Entendeu? Troca, tá tudo certo. Dizem, comentam. Está falindo, crise financeira. Mas não são eles. Pode ter sido só uma pessoa do mal. Entenderam? Por exemplo, assim, ó. O nosso câmera hoje é o Vini. É o Vini que está nos filmando. O Vini ele é um cara que a empresa, de maneira geral, não gosta. Mas dá arrego, né? Porque, né? Sociabilidade, essas coisas. Então o Vini trabalha aqui. Eu gosto do Vini, mas a maioria não gosta. Inclusão, óbvio. Então, quando as pessoas... Às vezes eu dou uns toques pro Vini. Às vezes eu comento assim, ó. Vini, estão falando que tu tá muito unha grande. Porque o tio dele é o gerente do curso também. Então tem um arrego, né? Ele pode fazer qualquer merda que ele nunca vai pra rua. Porque o gerente é o tio, né? Aí, às vezes eu dou os toques assim, ó. Ô Vini, estão falando que tu tá meio unha grande. Porque o Vini entra, em vez de dar oi, boa tarde, ele só faz assim, ó. Pras pessoas. Isso é chato, né? Ou as pessoas estão trabalhando no computador, ele dá um tapa na cabeça das pessoas. Aí pedala Robinho. Sabe, uma imaturidade, assim, de uma pessoa que não tá apta para trabalhar. Mas, aí eu dou toque. Ô Vini, estão falando que tu tá meio unha grande. Eu sei quem é que tá falando isso? Eu sei. Às vezes até sou eu. Mas eu sei quem é que tá falando. Mas eu falo na terceira pessoa do plural para que ele não saiba quem é. E aí o detalhe é, eu não sei quem é que está falando? Não, eu sei. Mas olha o detalhe, é quando não se quer ou não se pode identificar, né? Então agora eu não quero identificar. Então eu digo que estão falando, eu coloco na terceira pessoa para indeterminar esse sujeito. Entenderam a lógica? Quando eu digo para vocês assim, ó, olha que tem uma frase que eu acho muito legal da gente pensar. Quando eu digo assim, atropelaram um cachorro aqui na frente. É legal a frase para pensar, né? Não um acidente. Atropelaram um cachorro aqui na frente. Eu sei quem é que atropelou? Eu não sei. Mas olha que louco. A gente sabe que é um motora, né? Só tinha um cara dirigindo o carro. Mas a gente não diz que atropelou. A gente coloca na terceira pessoa, não é pela quantidade de pessoas, porque pela lógica era um. Mas é por não saber quem é esse um. Entenderam a maldade do negócio? Quando eu digo assim, ó, atropelaram o cachorro, só pode ter sido uma pessoa, porque é ela que estava dirigindo, mas a gente indetermina por não saber quem é a pessoa. Assaltaram o mercado aqui do lado, que às vezes a gente escuta as pessoas, vamos pegar exemplos da vida, né? Assaltaram o mercado aqui do lado. O que é assaltaram o mercado aqui do lado? Pode ter sido uma pessoa que entrou ali e roubou o mercado? Pode, mas eu não sei quem foi, então eu indetermino colocando na terceira pessoa. Faz sentido? Quando eu digo que sempre me perguntam sobre isso, eu sei quem é o sujeito? Não, porque é um verbo que está na terceira pessoa e eu não tenho referência antes. Agora imagina isso numa prova. Numa prova os caras colocam assim, ó, vou criar um texto, tá? Vou criar um texto. Vou colocar assim, ó. Os funcionários da empresa às vezes boicotam alguns coleguinhas. Tá? Vamos fazer uma frase assim. É normal na dinâmica de grupo, o grupo se unir contra as pessoas que têm parentesco superior na empresa. Tá? Tô criando um texto assim, aleatório. Aí, os funcionários sempre falam que isso é injusto. Tananã. Aí segue o texto. E aí no final diz assim, ó. Pena que não podem reclamar para a gerência. Pois se reclamarem, eles é que serão punidos. Entenderam a lógica? Se isso estiver lá no quarto parágrafo e a prova me pergunta, o sujeito da linha 19 é indeterminado? Você tem que dizer que não. Porque o contexto define. Então não é assim o verbo solto, é o contexto que vai fazer essa referência pra gente. Tá? O contexto diz se ele é simples ou se ele é indeterminado. Foi essa parte aqui?
Eu vou chamar de caso A, tá? Caso A é verbo na terceira pessoa do plural. Agora, olha o caso B. O caso B diz assim, ó. Com verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome ser. Este ser, a gente vai estudar na aula 3 que este ser, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, pronome apassivador, conjunção condicional, pronome reflexivo, uma penca de coisa. Hoje a gente anota que ele é o famoso índice de indeterminação do sujeito. Tudo bem? Ele é o índice de indeterminação do meu sujeito. Então, olha só. Essa construção é típica dos verbos que não apresentam complemento direto. Vamos fazer um adendo aí, ó. Com verbo na terceira pessoa, mas não é qualquer verbo. A gente não estudou isso ainda. Mas anota assim, ó. VI, VTI. Ficou horrível. Vamos fazer de novo. Peraí. Embaixo. Ó, VI, VTI, VL, tá? São os três verbos que vão ter esse tipo de construção. Daqui a pouco a gente vai estudar a transitividade e aí isso vai fazer mais sentido. Por exemplo, assim, ó. Precisa-se de mão de obra nessa construção. Olha que legal. Que é que se precisa? E a gente fica louco para responder que é de mão de obra, né? Chega a dar um tremelico. Tá, mas qual é o detalhe disso? O detalhe é que a gente podia anotar agora aí em algum espaço, se vocês estiverem prestando atenção na aula. A gente podia anotar num lugar assim, ó. Que o núcleo do sujeito, que é a parte mais importante, né? O núcleo do sujeito, ele não começa por preposição. Então, quando eu perguntar para esse cara, o núcleo do sujeito não começa por preposição. Quando eu perguntar para esse verbo, que é que se precisa, e ele me responder, de mão de obra, isso não pode ser o sujeito, porque ele está começando com a preposição. Então, a gente vai anotar assim, ó, deixa anotado. Isso é um VI, isso é um OI. Minha pergunta é, quem é que precisa de mão de obra? Existe alguém, né? Mas a gente não sabe quem. Então, esse cara é indeterminado. Tá fazendo sentido? Turma. Vini. Ah, não vai falar agora, tá pra mim? Verdade. Então vamos lá. Agora olha essa. Vive-se intensamente na juventude. Quem é que vive intensamente? Os jovens, as pessoas, né? Eu não sei quem, cara, mas eu quero que tu entenda isso, ó. Existe alguém, não existe? Mas a gente não consegue determinar, ele é impreciso. Então isso é um sujeito indeterminado. Legal? Anota assim pra mim, ó. VTI, VI. Aquele primeiro é VTI, o de baixo é VI. Deixa anotado que no futuro a gente volta e aí vai fazer muito sentido. Agora é só confusão. Mas relaxa, daqui a pouco vai dar liga. Olha de baixo. É ser muito ingênuo na juventude. Quem é que é ingênuo na juventude? Tu viu que, assim, ó, pela lógica, a gente poderia pensar os jovens, né? Porque é juventude. Mas eu não tenho como determinar, porque podem ser só os meninos, só os jovens de 14, só os jovens de 40, né? A gente não sabe. Então, anota pra mim assim, ó, verbo de ligação. Vamos entender isso, vamos tentar dar uma complicada. Isso é o nível básico, basicão. Todo mundo entendeu o basicão? Vamos dar uma forçadinha na barra agora então, tá? Pra gente não ficar muito amiguinho. Se não ficar muito amiguinho, ai que fácil que é aula. Não, vamos chorar. Agora é a hora de dar uma chorada. Olha só esse tipo de construção no dia da prova. Ó. Precisa-se de mão de obra nessa construção. Os caras pedem para eu reescrever essa frase. E eles colocam assim, ó. Precisam de mão de obra nessa construção. Poderia, e aí não vai cair sujeito. Não vai cair a palavra sujeito. Vai cair assim, ó. Poderíamos reescrever a frase da linha 19 como... Precisam de mão de obra nessa construção, precisa-se de mão de obra, como
precisam de mão de obra nessa construção. O que está sendo dito aqui, está sendo dito aqui? Eu não vou olhar que é para não pressionar, tá? Vou ficar olhando pro chão. Sim? Não? Vamos escolher uma pessoa para responder. Vini, o que tu acha? Tá sendo dito a mesma coisa ou não? Acho que não. Tu acha que não? É que precisa não tem sujeito, né? Ó, eu vou dar só uma dica pra vocês. Não fiquem com pena do Vini. Porque agora vocês, coitadinho, deixa eu ajudar a responder. Daqui a pouco ele vai estar ali, ó. Ah, que turma bem ruim, Deus que me perdoe, não quero mais filmar. Fica a dica. Olha aqui, ó. Quem é o sujeito dessa frase aqui? Isso. A gente não pode dizer que não tem, porque a gente vai ver daqui a pouco os caras que não tem. São casos bem específicos. Aqui o sujeito é indeterminado. E quem é o sujeito daquele lá? Não? É igual a eles, só que não. É um caso de sujeito indeterminado. Porque ele é um verbo na terceira pessoa do plural, sem referência. Entenderam a maldade? O que é estranho pra gente é que a gente olha, esse cara tá no singular e esse cara tá no plural. Não tem nada a ver, né? Tá, mas é que é o caso A e o caso B. É o caso com o índice de indeterminação do sujeito ou o verbo na terceira pessoa do plural. Caso A, caso B. Entenderam a maldade? É igual, é a mesma coisa. É que o jeito que eu te comunico é que é diferente. Um singular e o outro plural. Mas o resultado é o mesmo. Eu não sei quem é que precisa, eu não sei quem é que precisa. Tu imagina isso numa reescrita no dia da prova, sem falar sujeito, para te dar uma pincelada, assim, tá, sujeito, tá, o indeterminado. Só na reescrita, só na maldade. Cuidado. Verbos na terceira pessoa do plural, sujeito sem referência, sujeito indeterminado. Esse cara aqui, mais em breve a gente estuda ele, só ele. Mas já saiba que existe índice de indeterminação do sujeitinho. E aí? Difícil, né? Aí que fica legal. Que aí vale a pena estar sentado estudando hoje, né? Senão a gente tava no shopping. Ó, vamos pro 4. O 4 é o mais importante, disparado. É o que mais cai em prova. O 4 funciona assim, ó. O que é oração mesmo? Verbo. Então eu vou falar de verbos sem sujeito. Aí ele diz assim, ó, são formados apenas pelo predicado. Faz sentido agora, né? Porque lembra que é sujeito e predicado? Se ele não tem sujeito, é só predicado. Ele é formado só pelo predicado. Articula-se a partir de um verbo impessoal. Então eu quero te chamar a atenção para 3 nomes. Pode cair de 3 nomes. Pode cair verbo impessoal, é um nome. Pode cair como oração sem sujeito. Ou pode cair também como sujeito inexistente. Tipo assim, que tipo de sujeito é esse? E tu vai me responder, inexistente. Que tipo de oração é essa? Oração sem sujeito. É a mesma coisa, só muda o olhar. Se eu estou analisando o sujeito ou o verbo, a relação é a mesma. Tá? Tem 3 nomes para cair na prova. Oração sem sujeito, verbo impessoal ou sujeito inexistente. Mas é só isso que complica, porque se souber os 4 casos ali já era. Quais são os 4 casos então? Verbos que indicam os fenômenos da natureza. Quais são os fenômenos da natureza? Chover, ventar, nevar. Esses caras não vão ter sujeito no sentido real. Então assim, ó. Choveu na minha cidade e na praia fez sol. Aí a gente se emociona. Ah, Zambelli falou que a primeira coisa da frase é achar o sujeito. E para descobrir quem é o sujeito, eu pergunto pro verbo, quem é que choveu? E aí... Não vai dar. Por quê? Porque esse verbo é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Então é óbvio que é o que a gente não pode falar. E aí não tem sujeito. Quem é que fez o sol? Sem filosofia, não é pra filosofar.
Entendeu? Que não tem como justificar. Então, estes casos a gramática diz, cara, não tem como. Então, isso vai ser um sujeito inexistente. Ou orações, porque são verbos sem o sujeito. Olha só que legal isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu chamo de locução verbal. 2 verbos juntos. 2 verbos juntos. E aí, vamos começar, vamos fazer um basicão aqui. Vamos dar uma nivelada por baixo. Olha só. Vocês já ouviram falar de verbo auxiliar e verbo principal? O que é um auxiliar e um principal? Já vou te adiantar. O desse lado aqui, ó. O desse lado aqui é o que manda. Ele sempre vai ser... Esse cara sempre vai ser o verbo principal. E tudo que vier pra cá, ó, vai se chamar de verbo auxiliar. Tá? Então o principal é sempre o que manda. Quando eu digo o que manda, é o que diz, ei, concorda aí pra mim. E quem concorda tá pro lado. Ele não concorda, ele nunca se mexe. Ele fica sempre do mesmo jeito. E sempre fica elegante. Quem trabalha são os caras do lado. Mas ele é o que manda, né? Então olha só. Deve nevar na serra. Quem deve nevar? Aí tu, mas é um fenômeno da natureza. E aí, ele manda o do lado não concordar. Então ele não tem concordância nesses casos, fica todo mundo no singular. Porque esse cara, ele não tem sujeito, ele contamina a locução. Legal essa parte aqui?